Olá, meus queridos, que bom mais uma vez, estamos aqui para continuar a nossa leitura. Hoje, o quarto dia, o quarto capítulo do Evangelho segundo Mateus, e espero que realmente esteja sendo proveitoso para você fazer a sua devoção, para você fazer o seu momento de leitura bíblica, de oração. Que essa leitura que eu estou fazendo aqui, que não é um estudo, é uma leitura comentada com as minhas impressões, com as minhas reações ao texto, e a gente vai então fazendo essa leitura. Se você tiver perguntas para fazer, pode fazer pergunta aí no comentário, né? Vai ser um prazer para mim realmente responder alguma coisa que eu saiba, né? E poder lhe ajudar a compreender melhor as Escrituras, tá bom? Então vamos à leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Tem umas coisas interessantes aqui para nós comentarmos. Primeiro, que se você não sabe, quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo, né? Então, está relatado aqui no versículo 1. E o diabo então esperou Jesus após 40 dias e 40 noites sem comer no deserto. Espera então que ele tenha aquela fome, aquela fraqueza, aquela necessidade para tentar Jesus. Então, vendo a estratégia de Satanás, a primeira tentação que ele coloca aqui é que, só um detalhe, Jesus teve fome, então é importante a gente sempre lembrar que Jesus também teve, embora filho de Deus, né, sem pecado, apesar da forma do seu nascimento, Jesus também tinha a sua humanidade em 100%, ou seja, sentia cansaço, sentia fome, sede, tinha chorava, tinha emoções. Então, o que valorizou ainda mais o seu sacrifício, porque ele teve os mesmos sentimentos, as mesmas sensações que nós, dor, sofrimento e tudo mais. Então, Satanás vem e tenta. A primeira tentação que ele traz é justamente pelo estômago, oferecendo comida, né, que ele transformasse então, que Jesus transformasse as pedras em pães. Interessante que a tentação já começa com uma frase:
se és o Filho de Deus. Então, pegando ali já pela primeiro assim colocando talvez uma certa dúvida, né, ou provocando Jesus com essa questão da paternidade, sendo que Jesus, antes de ir ali para o deserto, tinha sido batizado, como foi a leitura de ontem, e ali se manifestou o próprio Pai, né, o Pai Celestial, dizendo: Este é o meu filho, este é o meu filho. Então, aí já querendo questionar a sua identidade, a sua filiação em relação a Deus, com uma certa provocação, mas colocando essa questão do pão, né? Lembrando que a tentação que o próprio diabo tinha feito com Eva já foi assim quando Eva olhou o fruto e viu o diabo começou ali a dizer que era um fruto proveitoso para comer e começou a dizer, já começou uma tentação também em relação a um alimento. Jesus então também retruca, né, responde usando as escrituras, né, usando o Deuteronômio. Aliás, Jesus usa só um livro para rebater o diabo, usa só alguns versículos do próprio livro de Deuteronômio. Primeiro ele refuta com o capítulo 8, depois ele usa mais 2 versículos do capítulo 6 de Deuteronômio. Na segunda tentação, o diabo vem dizendo com um outro tipo de provocação, mas também começa dizendo: se és o Filho de Deus, né? Se tu realmente é o Filho de Deus, joga-te abaixo. É muito importante nós sabermos quem nós somos. Satanás ele perde muito conosco quando nós temos identidade, nós sabemos quem somos no reino, temos a nossa identidade restaurada no reino de Deus, sabendo que nosso Pai Celestial, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Então Satanás não tem espaço quando nós temos essa convicção. E a outra coisa que realmente nos faz vencer as tentações é o conhecimento da palavra, né? Jesus citou, não da sua cabeça, não do seu coração, não das suas emoções, não tentou, como Eva fez, começou a usar alguns argumentos e falhando até na exatidão do que Deus tinha falado para ela e para Adão. Então Satanás usou esses vacilos de Eva. E aqui não, Jesus com muita precisão, usando a palavra de Deus, disse: olha, não posso tentar, porque a Bíblia diz que eu não posso fazer essas provocações. Então, grave isso. Primeiro foi comida, depois dizendo: olha, os anjos vão te salvar. E veja aqui que não foi só Jesus que usou a Bíblia. Quem usou a Bíblia também foi o diabo. O diabo conhece a Bíblia melhor do que eu e que você. Ele tem aí milhares de anos à nossa frente, conhece cada detalhe das Escrituras e tentou usar as Escrituras para falar meias verdades ou verdades adulteradas, né? O engano, para tentar mexer com Jesus. Mas Jesus, ele usou o Salmo 91, né? Que é um salmo que muita gente conhece, usou aquele trecho do Salmo 91 e Jesus então refuta mais uma vez, dizendo com Deuteronômio, dizendo: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo vem, já primeiro provocou ele com essa questão do alimento, depois dizendo: olha, os anjos vão te socorrer, e por fim ele tenta com aquilo que era o propósito, já que ele não conseguiu mexer com a identidade, com a vaidade, ele começou a mexer com o propósito de Jesus. Qual é o propósito de Jesus? Restaurar todas as coisas, salvar e implantar o seu reino na terra. E ao vir com esse propósito, Satanás então tenta dizer para ele assim: olha, você não precisa conquistar o reino, você não precisa pagar um preço tão caro pelo reino.
se você se prostrar agora aqui diante de mim e me adorar, eu te darei todos os reinos deste mundo. Então é ali uma luta de conquista de reino, ali um trabalho que ele estava tentando fazer na mentalidade de Jesus. Mas Jesus sabia muito bem o seu propósito, sabia muito bem o que ele estava fazendo e também jamais ele cederia a Satanás, adorando a Satanás, né? Porque citou mais uma vez, ele não disse assim, eu não vou te adorar, ele disse, não, só a palavra diz, adore o Senhor, teu Deus, só a Ele dá culto. Então, nós também temos que ter essa convicção, né, que aquele único digno de receber culto é Ele, é o nosso Deus. E lembra que eu disse, grave essa questão do alimento e dos anjos, que são as duas primeiras tentações, diz que quando Satanás o deixou, né, porque ele mais uma vez, Jesus mais uma vez cita Deuteronômio, o diabo foge e quem vem servir Jesus? Quem vem trazer o alimento para Jesus, que estava ali com fome e que foi aprovado por Deus naquele momento em que ele foi tentado. Eva e Adão falharam, mas Jesus não falhou. Por isso que a palavra de Deus, né, vai dizer, vai explicar corretamente que Jesus é o segundo e último Adão, porque ele, como nos moldes em que Adão foi criado, ele também foi criado e como homem na terra, embora ele já existisse como Deus, ele no momento da tentação, ele não cedeu como fez Adão, ele foi tentado, mas não caiu na tentação. Vamos seguir, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi para Cafarnaum, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, né? Isaías capítulo 9, e diz assim, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E é interessante aqui que Jesus, ele sai da Galileia, ele sai da Judéia, volta para a Galileia e lá na Galileia ele vai viver em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Pedro, né? A sogra de Pedro foi curada ali, né, nessa cidade de Cafarnaum. E essa região era uma região, como eu falei anteriormente, uma região de pouca instrução. Quando fala trevas aqui, é muito importante quando a palavra de Deus se refere a trevas, fala de mentalidade, fala de uma falta de esclarecimento. A luz, né, traz claridade quando nós entendemos, são reveladas as verdades, nós somos esclarecidos, né? Saímos das trevas e começamos a entrar na luz. E aí começa então um anúncio da chegada do reino dos céus. E essa ideia de reino, ela vai começar a ser cada vez mais presente aqui nesse livro que trata de Jesus como rei, e ele vai explicando o funcionamento do seu reino, a pregação a respeito do reino, o próprio evangelho, é chamado evangelho do reino. Então, versículo 18 diz o seguinte, andando à beira do mar da Galileia, era chamado de mar, mas não era um mar, é porque ele era tão grande, tão grande, tão grande, tão largo que não consegue ver a outra margem, que ele era chamado de mar. Mas era um lago alimentado pelo Jordão, que é muito, um grande quantidade de peixes, então ele era muito, até hoje,
alimenta muita gente com a ação dos pescadores ali do Mar da Galileia. E é importante isso, porque Jesus vai ali ao Mar da Galileia e quem é que ele encontra? Pescadores. Então Jesus viu dois irmãos, Simão, que depois é chamado de Pedro, foi a transformação assim do caráter, né, do temperamento de Pedro, que era Simão, que quer dizer cano oscilante, para Pedro, quer dizer rocha, uma mudança aí de temperamento, de mentalidade. E seu irmão André, eles estavam lançando a rede ao mar, vocês estavam pescando, eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me e eu lhes farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram sua rede e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o irmão dele, João, né? E eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Então, os primeiros discípulos de Jesus, então, eram pescadores. Jesus foi para a Galileia, foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. Então, evangelho do reino, essa era a pregação de Jesus, pregando o reino. O tempo todo ele falou do reino. Quando falava nas suas parábolas, ele dizia: o reino de Deus é semelhante, aí falava então a parábola. Então é muito importante nós lermos todo o livro de Mateus com essa mentalidade. Jesus é rei do seu reino e ele veio implantar o seu reino, e porque ele veio implantar seu reino, ele explicou a importância do funcionamento do reino, os princípios do seu reino, as leis do seu reino, a ponto dele dizer, nós vamos ler esse texto mais para frente, ele dizer: coloque em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, então ele ensinava o quê? O que Jesus ensinava? O evangelho do reino, as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre eles então se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos, paralíticos, e ele os curava. Grande multidão o seguiam, vindo da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da região do outro lado do Jordão, né? Dizendo inclusive da Síria. Então Jesus começou seu ministério pregando, ensinando a respeito do reino e fazendo milagres. E claro que isso repercutiu e foi então atraindo várias pessoas que começaram a segui-lo de várias regiões, de várias áreas, certo? Então assim começou o ministério de Jesus. A partir daí, nós vamos começar a falar sobre as pregações de Jesus a partir de amanhã, o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, onde Jesus começa realmente a explicar como funciona o seu reino. Aprenda, absorva, e isso vai mudar muita coisa na sua maneira de ver, na sua maneira de entender as coisas. Então, que Deus abençoe, e amanhã nós vamos nos ver. Não se esqueça de dar o seu like, de fazer comentário, faça a sua inscrição se você não é inscrito, e siga aí, nós estamos colocando aí essa playlist que vai seguindo cada um dos capítulos dessa leitura que nós estamos fazendo, tá? Quero te abençoar e por isso estou fazendo essas leituras junto com você. O Senhor te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.